bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Hoje eu vou falar sobre Cristologia, a doutrina de Cristo, dentro da modalidade da série dos vídeos sobre teologia sistemática. Já gravemos vídeo dando um introdutório, prefácio, toda a estrutura em 2 vídeos sobre teologia sistemática, tanto a sua definição etimológica como também os seus aspectos históricos, sociais, culturais, até o nosso tempo. Então tem 2 vídeos de teologia sistemática explicando toda a introdução, o que é teologia sistemática. E também gravemos vídeo também sobre, dentro aqui da disciplina teologia sistemática, sobre bibliologia, a doutrina de Cristo. Gravemos também sobre a teologia, a doutrina de Deus, a teologia propriamente dita. Hoje eu quero gravar agora nesse vídeo a cristologia, que faz parte da teologia sistemática, como doutrina. Então a cristologia, como você já bem sabe, bem de escola dominical, a cristologia significa a doutrina de Cristo, A doutrina de Cristo. Então, a sua pré-existência, de forma sumária, sucinta, a sua pré-existência provada pelo Antigo Testamento, você pode ver Miqueias capítulo 2, capítulo 5, versículo 2, que já tem um pronunciamento, uma profecia de Miqueias, acerca do Ramachia, do nascimento do Messias em Efrata, em Belém. Outra questão também, temos a profecia do profeta messiânico, Isaías capítulo 9, versículo 9, capítulo 9, versículo 6, onde que é falado sobre o Pai da eternidade, sobre os atributos, que é em Cristo também, de uma forma da evolução profética ou então da revelação progressiva. Outra questão provada pelo Novo Testamento, nós temos aqui o Evangelho Joanino, capítulo 1, versículo 1, em comparação com o versículo 14 de João, quando fala no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Temos uma prova aqui muito forte da questão da pré-existência de Deus, Ele estava com Deus e é Deus, É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Temos também João capítulo 8, versículo 58, antes que Abraão existisse, eu sou, já existia. Você pode ver que a gente pode fazer um paralelo, um link com Êxodo capítulo 3, versículo 16, de forma resumida. E outra questão também, provada por suas obras, A sua pré-existência, a pré-existência de Cristo é provada por sua obra. Certas obras atribuídas a Cristo exigem sua pré-existência como criação. Você pega Colossenses capítulo 1, versículo 16, que fala que nele foram criadas todas as coisas. Provada por aparições, as aparições do anjo do Senhor, é um tipo de cristofonia, aparição de Cristo, onde que é chamada teofonia, aparição de Deus, teo, Deus, fonia, aparição. Então, cristofonia, aparição de Cristo. A gente pode ver também que a gente for ver a questão da segunda pessoa da Santíssima Trindade se manifestando lá no Antigo Testamento. Êxodo capítulo 3, 2 e 4. É provada pelos seus nomes, Temos aí Logos, Logos significa palavra, significa verbo, Mas é a palavra viva. Filho de Deus, Javé. Então nós temos aí Filho de Deus, é a filiação divina. Quando fala Filho de Deus, filiação divina. Filho do homem, filiação humana. Isso representa as suas 2 naturezas, Texto que nós vamos encontrar na Bíblia quando fala Filho de Deus, natureza humana, que ele é Deus de Deus. Filho do homem, natureza humana, e etc. Outra questão também, sua encarnação significa estar em carne, seu meio, o nascimento virginal de Cristo que foi gerado pelo Espírito Santo. Predito em Isaías 7, 14, onde que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho. Provado. O pronome feminino empregado em Mateus 1,16 indica que o nascimento de Jesus veio por Maria apenas, sem participação de José. Ok? Então foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, o nascimento virginal. Então a questão da encarnação, suas razões, revela Deus aos homens, João 1,18, proveu um exemplo de vida, 1 de João 2,21, proveu um sacrifício pelo pecado, Hebreus capítulo 10, versículo 1, destruir as obras do diabo, 1 de João 3,8, ser um sumo sacerdote misericordioso, isso está registrado na carta aos Hebreus, capítulo 5, 1 e 2. Cumprir a aliança davídica, Lucas 1, 31 e 33. Ser sobremaneira exaltado. A questão de Efésios capítulo 2, no autoesvaziamento, que eu vou falar um pouquinho na frente,
Então a questão também está a pessoa de Cristo encarnada inclui divinamente ou divina de plena mantida, né? A questão da divindade plena de Cristo e a questão da humanidade. Então nós temos a chamada união numa única pessoa para sempre, né? A questão das duas naturezas. Tem um teólogo americano, Blanchard, que fala o seguinte: quando Cristo veio do céu, ele não deixou de ser Deus. Quando ele voltou da terra para o céu, ele não deixou de ser homem. Aí está suas duas naturezas, divina e humana, inseparável de Cristo, também que não se mistura também. A sua humanidade, ele possui um corpo humano. Nascido de mulher, Gálatas 4:4. Né? Na plenitude do tempo, né, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher ao mundo. Então, quando fala na plenitude dos tempos, Deus determinou, né? Plenitude dos tempos significa tempo determinado por Deus. Que significa plenitude dos tempos em Gálatas 4:4, um tempo determinado por Deus, onde que ele veio instrumentalizar três povos antigos. Os gregos para educar o povo com a sua filosofia, meios de pensar, etc. Os romanos abrindo as estradas, né? Quando fala assim, quem tem boca vai a Roma, mas na verdade é isso, todos os caminhos levam a Roma. Ele construiu as estradas, a questão da Pax Romana, da paz romana. Então teve todo um cenário preparado para o tempo determinado de Deus para o nascimento do seu filho. Também os judeus, né, que espalhou as sinagogas no mundo antigo, a questão da Tanakh, o Antigo Testamento em hebraico, né, as profecias que vão se cumprir. Então Deus, no tempo determinado, a plenitude dos tempos, no tempo determinado por Deus, Deus envia seu filho nascido de mulher. Então está a base, sujeito ao crescimento, né, Lucas 2:52, a questão de crescer, teve a fase de criança, a fase de pré-adolescência, adolescência, jovem até a idade adulta, né? Então ele teve as suas necessidades fisiológicas, comer, beber, biológica, etc, né? E outra coisa também que a gente pode analisar, entendeu? Sujeito ao crescimento, visto e tocado por homens, João 1:1, Mateus 26:12, sem pecado, claro, que ele não tinha pecado. A única coisa que ele recebeu de Adão, Jesus, o Filho de Deus, a única coisa que ele recebeu de Adão foi a natureza humana e não a natureza pecadora. Hebreus 4:15. Ele possuía alma e espírito humano, você pode estar analisando aí Mateus 26:38, Lucas 23:46. Ele foi sujeito às limitações da humanidade. Ele sentiu fome, ele sentiu sede, né? Ele sentiu fome, está registrado em Mateus 4:2. Ele sentiu sede, João 19:28. Ele se cansou, João 4:6. Ele chorou, João 11:35. Ele foi tentado, João 4, Hebreus 4:15. Ele recebeu nomes humanos, ele era chamado Filho do Homem, Lucas 19:10. Jesus, Mateus 1:21, era o nome dele, claro. Filho de Davi, um título messiânico, Marcos 10:47. Ele era homem, Isaías 53:3. 1 Timóteo 2:5. Um só mediador entre Deus e o homem, que é Jesus. Ele foi capaz de morrer dentro da sua natureza humana, que isso é próprio do humano. Sua divindade, provada pelos seus nomes, Deus, Hebreus 1:8. Filho de Deus, Marcos 16:16, 26:61 também de Mateus. Senhor, Mateus 22:43-45. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Apocalipse, capítulo 19, versículo 16. Foi provada por suas características, ele era onipotente, claro, que está em Mateus 28:19. É um dos atributos incomunicáveis de Deus, que somente Deus tem esse atributo. Ele é onisciente, João 1:48, onipresente, 18:20. A vida, ele é a própria vida, João 1:4. João 5:26, que são textos que você pode estar abrindo, analisando, porque nós estamos fazendo teologia bíblica aqui, teologia sistemática baseada na Bíblia. Ele é verdade, João 14:6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é imutável, Hebreus 13:8, né? Ele é o mesmo, ele não muda, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, né? Provada por suas obras, criação, João 1:3, sustentação, Colossenses 1:17, perdão de pecados, que somente Deus pode perdoar pecados, que é praticado quando fala somente Deus pode perdoar certos pecados porque foram praticados contra Deus. Apocalipse ou Lucas 7:48. Ressurreição dos mortos, João 5:25, ele ressuscitou morto. Julgamento 5:27 de João.
Envio do Espírito Santo, João 15, 26. É Ele que enviou o Espírito Santo. Provada pela adoração oferecida a Ele. Por anjos, Hebreus 1, 6. Por homens, Mateus 14, 33. Por todos, Filipenses 2, 10. Então isso prova que Jesus é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Provada por igualdade na Trindade com o Pai. João 14, 23, João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Com o Pai e o Espírito, Mateus 28, 19, né? A questão da fórmula batismal. 2 Coríntios 13, 13, que é a questão também da bênção apostólica, que está ali. Provada por igualdade na Trindade. Sua vida terrena, sua preparação. Ele teve um nascimento, ele teve uma infância, ele teve uma pré-adolescência, ele teve um crescimento até a maturidade. Teve o batismo aos 30 anos, a tentação, foi tentado e etc. Sua pregação, ministério inicial na Judeia, lá no casamento de Caná, da Galileia, a questão do milagre do vinho. João 2 e 13. Ministério na Galileia, Marcos 1 e 14, João 9 e 50. Ministério na Pérea, Lucas 9 e 56, 19 e 28 de Lucas. Sua paixão, né? A última semana em Jerusalém, Lucas 19 e 26, a traição e prisão. Julgamento perante Anás, João capítulo 18, 12 e 24. Julgamento perante Caifás, Marcos 14 e 53. Julgamento perante Pilatos, Marcos 15 e 1. Pilatos queria ver quem era Jesus. Esperava um milagreiro. Julgamento perante Herodes, 23, 8 e 12. Na verdade foi Herodes, não Pilatos. Julgamento perante Pilatos, novamente Marcos 15, 6. Crucificação e sepultamento e ressurreição. Seu ministério pós-ressurreição e sua ascensão. Nós vamos analisar uma doutrina, né, muito questionada, muito importante, que é a doutrina da kenosis. Kenosis significa esvaziamento. Em outras palavras, quais foram as limitações de Cristo encarnado sobre a terra? Nós temos que analisar Filipenses 2 e 7, quando diz, a si mesmo se esvaziou. Nós temos que analisar o seguinte, ele se esvaziou de quê? Ele se esvaziou dos seus atributos incomunicáveis? Não. A partir do momento que ele se esvaziou dos seus atributos incomunicáveis, ele deixou de ser Deus. Apesar que ele tinha ele, mas não fez uso em alguma parte do seu ministério. Porque ele foi guiado pelo poder do Espírito Santo, conforme está em Atos 2, 10 e 38. Né? O Espírito Santo de Deus está sobre mim, Lucas 4. Que me ungiu para pregar, para ensinar, para expulsar demônios, etc. Então, todo o ministério do Espírito Santo foi guiado. Todo o ministério de Jesus foi guiado pelo Espírito Santo. Mas nesse texto não diz que ele se esvaziou dos seus atributos na doutrina da kenosis, mas sim da sua glória. Ele era Deus e se tornou homem. A sua majestade se tornou servo. Né? As nossas limitações humanas, o ministério da humilhação. Outra questão também, a verdadeira doutrina da kenosis. O encobrimento de sua glória pré-encarnada, né? Sua condescendência em assumir a semelhança de carne pecaminosa durante a encarnação. O não uso voluntário, olha lá, isso aqui, o não uso voluntário de algum de seus atributos durante sua vida terrena. Essa é a verdadeira doutrina da kenosis. A teoria falsa da kenosis, né? Kenosis, Cristo abriu mão, perdeu de seus atributos durante sua vida terrena. Se isso tivesse acontecido, ele teria deixado de ser Deus durante aquele período. Não concordamos. Sua impecabilidade. Cristo era incapaz de pecar. Isso não significa que Cristo era apenas capaz de não pecar. Objeção. Se Cristo era incapaz de pecar, não poderia ter sido genuinamente tentado. E, portanto, não poderia ser um sumo sacerdote compassivo. Hebreus 4 e 15. A resposta. A realidade da tentação não está na natureza moral da pessoa tentada. E nem depende dela. É a possibilidade da compaixão, não dependente de uma correspondência específica entre os problemas enfrentados. O resultado, a tentação provou, vamos colocar, a tentação provou a impecabilidade de Cristo. A tentação capacitou a ser um sumo sacerdote misericordioso. Resumo, Cristo, ele, na sua encarnação, filho do homem, natureza humana, ele passou o que eu e você passamos. Tristeza, dores, momentos de deprê, né? Momentos de dificuldade, momentos de luta. Só ele pode dizer para mim e você, eu sei o que é isso, porque eu também fui ser humano. E sei o que o ser humano passa. Né?
Então somente Ele é a resposta para nosso vazio existencial, que é do tamanho de Deus. E só Ele que pode preencher, nos dar a resposta de salvação, porque Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Até o próximo vídeo, que eu vou falar sobre pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Shalom, até